gente, tudo bem? Alô, 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 teste, som funcionando. Estamos no ar, é tipo um podcast, é tipo rádio, mas com plateia. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Obrigado pela presença de todo mundo aqui. Vamos ter essa conversa muito legal, muito solta. A gente estava até comentando antes no bastidor, né, Mônica? Pareciam as cadeiras anteriores aqui, um divã, né? Já que a gente ia falar de família, de pai. A gente ficou com medo, mas aí trocaram aqui para esse nosso MesaCast muito legal. Muito bom receber vocês aqui para a gente trocar um pouco, algumas ideias, contar algumas histórias legais dessa relação familiar, pessoas que estão trabalhando com as famílias, pessoas que se inspiraram nos pais, pais que se inspiraram nos filhos. A gente vai falar dessa história por aqui. Eu quero começar com o Wellington, porque o Wellington tem... Puxa um pouquinho mais o seu microfone para perto de você, para a gente ouvir. Boa. Eu queria começar com o Wellington, porque ele tem uma história muito interessante, muito inspiradora, porque você começou como auxiliar de garçom e hoje é diretor de um dos hotéis mais legais da cidade. Você se inspirou na sua família, que estava na rede hoteleira, mas também eles te incentivaram pelo estudo, para que você pudesse chegar onde você chegou, né? Exatamente, Renan. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Panrodas, pelo convite. Como o Renan comentou, eu comecei como ajudante de garçom, eu estou no Unique há 21 anos, né? Até então eu não tinha convivido com luxo na minha vida. Eu vim da periferia de São Paulo, inclusive descobrimos que nós somos vizinhos de bairro, Grajaú, né? hein? Renan, exatamente, Grajaú, eu sou do Guaimbu, que seria mais ou menos o primo pobre não tão conhecido ali do lado do Grajaú. E eu acredito que quem vem da periferia, eu acho que tem muito essa questão de enfrentar, né, como nós sabemos, trânsito, igual nós tivemos hoje para chegar, por exemplo, até aqui. Então imagina você vir de uma área periférica, são 2 horas, 2 horas e meia para você conseguir fazer o deslocamento do seu trabalho até sua casa ou vice-versa. Então tinha muito essa questão, como eu conversei até ali embaixo com o Renan, eu acredito que a educação ela é o grande meio, né, para mudar essa realidade. E desde então, os meus pais sempre me incentivaram muito, me ajudavam muito nesse ponto. Eu trabalhava, por exemplo, como ajudante ou como garçom, saía de madrugada, não tinha ônibus para voltar até a minha casa, então eu pegava até o Terminal Santa Amaro. No Terminal Santa Amaro tentava chegar até um outro espaço e andava uns 40 minutos até chegar onde eu morava. E às vezes, quando eu chegava, já era o momento de voltar para ir para a faculdade. Porque eu chegava às 3h30, 4 horas da manhã e às 5h20 da manhã eu tinha que pegar o ônibus para chegar na faculdade, no Brás, às 7 horas. Então tem muitas situações que não fosse por eles assim, eu com certeza não conseguiria. Como meu pai acordar às vezes de madrugada para falar, não, você não conseguiu, eu vou tentar te levar hoje para que você não perca o seu estudo. Minha mãe funcionando como despertador, né? Minha mãe total despertadora, assim, porque muitas vezes realmente, se eu chegasse em casa e eu fosse para a cama, eu não conseguiria despertar. Então eu falava, mãe, eu vou tomar um banho, vou sentar aqui no sofá, eu vou dormir sentado e você me acorda na hora para que eu consiga ir para a faculdade. E ela ali sempre muito atenta, não, olha, já deu horário, já deu 40 minutos, vamos lá que você tem que ir para a faculdade. Então eu acredito que os meus pais, né, eu vim de família de hoteleiros, pais hoteleiros, tios hoteleiros, tias hoteleiros. Minha mãe foi camareira, meu pai começou lavando panela, né, como steward na cozinha, quando vieram da roça ali do Nordeste. Então, eles com certeza foram primordiais aí para mudar a minha história. Muito bom. Ô Lute, tem uma coisa que você cresceu na asa do pai, trabalhou com o pai, e aí certo dia chegou, papai, eu me demito, né? Vou embora, vou ganhar asas. Como é que foi fazer esse pedido para o pai? Não foi bem eu me demito, né? Quis colocar um pouco mais de drama, né? Gente, primeiro, boa tarde a todos, obrigado. Parabéns para Rotas pelos 50 anos e pelo evento que está lindo. Na verdade, não foi me demito, né? Na verdade, eu acabei deixando a companhia quando a companhia foi... Na verdade, deixando a asa do meu pai quando a companhia foi vendida, porque meu pai não foi junto com a venda. Compraram sem ele, disseram que valia mais. E eu continuei na companhia como executivo por muito tempo. Então, eu brinco, né, que eu tenho 46 anos de idade e 46 anos de turismo, porque na minha casa nunca se falou de outro assunto. Né? Não tinha... Os amigos eram os amigos do turismo, as viagens eram com os amigos do turismo, o assunto era assunto de turismo o tempo inteiro, até com a gente criança. Então, tem companhia aérea que eu não tenho idade para ter voado, talvez, que eu sei o nome do diretor. Deve acontecer a mesma coisa com o Juarez. Né? Diretor de Braniff, de Panam eu até voei, mas de muitas companhias aí que já passaram. Deixar de ser
herdeiro ou deixar de ser qualquer nome bonito, sucessor, para ser executivo assusta um pouco o pai, principalmente quando ele é empreendedor. Sai de herdeiro pra você tá maluco, né? É, o que você tá fazendo? Começa, eu acho que a gente chega numa fase, eu comecei também emitindo bilhete, fazendo atendimento, eu fiz bastante coisa, mas você chega numa fase e você fala assim, pô, eu não quero mais ser filho do Goiaci, eu queria que alguém soubesse meu nome. Né? Qualquer pessoa fala assim, olha, o Luciano, o Lute, mas não, ó, o filho do Goiaci chegou, o filho do Goiaci, não sei o quê. Então você chega nessa fase. A hora que você consegue isso, você fala, putz, como é que eu me desprendo mais para ter a minha vida? E aí você quer virar executivo, que é a hora que, primeira coisa, pro teu pai ele se decepciona. Ele fala, não, mas como você não vai trabalhar comigo? Vamos fazer outra coisa. Vendi a empresa, você não vai ficar comigo? Aí depois é quando você conta pro seu pai que você saiu da empresa e vai trabalhar na empresa que foi a sua maior concorrente a vida inteira. Aí ele quase desmaia. Ele fala, como você não vai conseguir falar o nome? Foi o que aconteceu, né? Então eu acho que, mas é uma construção. Hoje ele acha que essa empresa que eu estou hoje é dele. Ele me pergunta como estão nossas vendas, nossos clientes. Né? A gente segue nessa jornada. Muito bom. Ô Ju, você tá com 47 e seu pai com 74. Exatamente. Continuam trabalhando juntos, os dois sócios-diretores. Isso aí. Eu quero saber se tem treta geracional nessa história. Ele pensa uma coisa e você pensa outra, e você tenta convencê-lo e ele tenta te convencer do contrário. Como é que são os jantares com vocês? Isso que eu quero saber por aqui. Então, cara, os jantares, graças a Deus, é um em cada casa agora, né? Eu janto na minha casa, ele janta na dele. Mas a minha história é muito parecida com a do Lute, né? Eu nasci no turismo, né? De fato, nós somos filhos do turismo, porque desde que eu nasci, a gente respira turismo, eu não escuto falar outra coisa. Mas isso foi uma construção, né? Você trabalhar com o pai nem sempre é fácil. As brigas, as discussões, as ideias, choque de ideias, isso existiu. Mas hoje é muito tranquilo, né? E a gente passa pelo processo de amadurecimento. Foram anos de vivência junto. Hoje a gente troca muita informação e eu acho que Continua que ele já está quase chorando. A experiência dele versus a juventude, eu acho que foi uma coisa que deu muito certo, né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito atual, sempre quis ser muito atual. E no nível de tecnologia também, né? Ele não consegue ficar com um iPhone 14, saiu o 15, ele quer o iPhone 15. Ele está sempre se atualizando. Então acho que isso ajuda bastante, né? Hoje a gente tem um relacionamento muito bom. E mesmo nessa construção do nosso relacionamento, quando a gente tinha alguma troca de ideias, às vezes tinha umas discussões mais acaloradas, eu acho que eu e ele, a gente sempre teve uma grande vantagem, né? A gente discutia sobre aquilo, passava aquele ponto, beleza, tinha uma outra situação para ser discutida dali 15 minutos, a gente zerava e a coisa continuava. Porque senão não daria certo, né? Senão não daria certo, a empresa não iria evoluir com isso. Enfim, hoje é uma situação, é uma troca, a gente tem a relação pai e filho, né? A gente tem relação de sócios e de amigos, né? Inclusive fora da empresa, a gente também tem a mesma paixão, né? Que é o nosso hobby, a gente tem coleção de carros, enfim, carros antigos, a gente gosta da mesma coisa, então é um relacionamento maravilhoso hoje. Muito bom. Ô, Mônica, a personagem Mônica, dentucinha, de 7 anos, dos quadrinhos, ela tem uma importância gigantesca para a identidade brasileira, para a educação, para a leitura. Quando é que você teve consciência de que você inspirou seu pai a construir essa personagem? E como é que foi começar a trabalhar com ele nessa engrenagem que foi sendo construída na Maurício de Souza Produções? Eu tive conhecimento que meu pai inspirou em mim bem mais velha. A Mônica nasceu com 3 anos, eu tinha 3 anos. Então até ela um pouco era agressiva, porque nessa fase a criança às vezes é um pouco agressiva, depois ela vai melhorando socialmente, né? Então a Mônica nasceu, eu não percebia essa identidade até eu entrar na escola. Aí quando eu fui para a escola e meu pai ia na escola fazer reuniões de pais e mestres, todo mundo pedia para tirar foto, fazer desenho. Eu falava, nossa, meu pai é importante, né? Todo mundo querendo tudo dele, né? E aí eu comecei também a usá-lo, né? Pedia para ele fazer o desenho da capa do meu caderno, tudo isso. Mas eu acho que eu fui ter noção dessa importância quando eu fui para a escola.
Acho que foi tão natural, né? Meu pai, o primeiro escritório do meu pai era na sala de casa, tinha 3 pranchetas, eram 3 pessoas trabalhando, ele escrevendo, roteirizando, e depois aí entrou o arte finalista que ficou com a gente até há pouco tempo. Então, acho que foi natural para a gente participar da Maurício de Souza. Meu pai sempre trabalhou muito e ele sempre viu o trabalho que ele faz como uma diversão. Nunca ele viu como aquilo fosse cansativo para ele. E assim, e como ele sempre corria, ele que fazia tudo, no começo então da carreira, ele que fazia a história, distribuía, vendia. Então ele não tinha muito tempo para ficar conosco, então ele levava a gente onde desse para levar. Então, ou era em museu, ou em televisão, que ele levava a gente também para participar, não que a gente gostasse, mas a gente ia. Ele nem naquela fase não perguntava muito para os filhos. Então aí ele aproveitava qualquer tempo que ele tinha, até na Folha de São Paulo, que o nosso escritório, o primeiro escritório foi lá, e ele levava a gente o tempo inteiro. Então eu cresci vendo aquilo. Então para mim era tão natural fazer parte daquela família, fazer parte daquela criatividade ali, todos os artistas, não só meu pai, que foi muito fácil entender. E aí, quando eu fiz faculdade de desenho industrial, e na minha cabeça eu nunca iria trabalhar com meu pai, porque eu sempre fui a filha mais difícil, né? Então, eu falei, nunca vou trabalhar com meu pai e tal, e fui trabalhar... Você pode subir só um pouquinho o seu mic? Fui trabalhar na lojinha da Mônica, a primeira lojinha da Mônica ali na Paulista, eu era vendedora. E aí, porque ele não deixava trabalhar antes dos 18 anos também, porque ele trabalhou muito cedo, ele queria que a gente estudasse mais e focasse mais nos estudos. Aí eu fui trabalhar na lojinha e eu adorei essa parte comercial. Eu falei, eu não sabia nem que eu gostava disso. Eu comecei a vender, comecei a ouvir aquilo que você estava falando do bilhete. Ouvia, porque ninguém sabia que eu era a Mônica, filha do Maurício na época, né? Não tinha tantas redes sociais, não tinha nada disso. É porque hoje ela é popstar aqui, ela chegou, as pessoas parando, todo mundo, deixa eu fazer uma foto, eu aprendi a ler com você. Então, ninguém sabia, né? Então, eu vendia, eu ouvia o que eles queriam da Maurício de Souza. Aquela troca, para mim, foi fundamental para toda a minha vida profissional. De entender o que o consumidor enxergava, o que ele queria da Maurício de Souza. E daí eu fui me apaixonando por essa área, depois eu fui vendendo cada vez mais, virei gerente da área, depois eu fui para Maurício de Souza Produções como gerente de produto. E aí comecei também a carreira lá embaixo, estava falando até que eu entrei no departamento comercial, só tinha homens na época, eu era a única mulher e muito mal vista, porque todo mundo achava que eu ia pegar o emprego deles. Então, ia dedurar, né? Dedurar. A filha do dono, então, tá. A primeira coisa que eu queria era conquistá-los, mostrar que eu estava ali também para trabalhar, que eu tinha meu valor e para mim também eu precisava saber se eu tinha meu valor ou não. Acho que o fundamental ali era isso. E aí comecei a fechar contratos cada vez maiores, comecei a ser responsável por um faturamento importante. Aí com 40 anos eu virei diretora comercial de todo o processo de licenciamento. E hoje eu atuo como diretora executiva porque também montei outras partes ali da Maurício de Souza que não são só o departamento comercial. Né, a parte de animação do Toy, né, que a gente que fez ali do departamento comercial. Projeto Donas da Rua fui eu que montei também, que é para falar sobre o empoderamento das meninas, para as meninas terem uma autoestima importante. Aí depois também a parte digital, que a gente até começou terceirizando, depois a gente trouxe para Maurício de Souza. E aquela coisa de você falar de geração, assim, com meu pai teve embate, é lógico, né, pedi demissão umas 10 vezes para ele. Ele nunca aceitou, acho que ele guardava as cartinhas ali das demissões que eu pedia. E agora meu filho trabalha comigo. Então também eu senti a mesma coisa. Ele entrou na área comercial e depois foi para o digital. E ele sabia muito mais do que eu naquela área. Então começou também um embate ali. Eu estava me enxergando da mesma maneira que meu pai. Então eu também fiz uma reeducação para mim também. Não quer dizer que não tem briga também, mas eu não levo para casa. Eles é que levam. Eu deixo ali a briga. Você falou algumas coisas bem legais, bem interessantes. Eu queria levar o nosso papo por esse caminho, que é de se atentar a demandas das novas gerações e a demanda do consumidor também. A gente não está falando só de comportamento, a gente está falando de tecnologia. E tem experiências muito legais com vocês com relação a tópicos da agenda ESG. Eu queria que vocês trouxessem um pouco. Eu sei que o Wellington tem um programa específico dentro do hotel para a criação de novas lideranças, que você também iniciou uma pegada de reconhecer e valorizar um pouco mais o trabalho de mulheres. O que vocês podem compartilhar? Como é que vocês olharam para isso, viram isso como uma necessidade e colocaram isso em prática nessas estruturas que vocês estão? Se puder começar, a Bfly tem... Uma das coisas que foi colocado na Bfly, assim, um
tema importante é o tema do ESG, mas a gente sempre falou muito de que a gente só ia fazer o ESG se ele fosse na prática. Né? Porque se não for na prática, eu posso escrever na parede que vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu sou mais que um ecossistema, eu sou um ecossistema ESG, eu sou... Mais que um ecossistema, ficou até parecendo que eu ia fazer uma... mas não foi isso que eu quis dizer. Mas eu sou um ecossistema ESG e não entrego nada. Né? A gente assinou o Pacto Global da ONU e a gente tomou a decisão de que algumas coisas a gente iria fazer acontecer. Então, a questão de liderança do Elas Lideram, né, de liderança feminina, sim. Hoje nós temos 70% das mulheres da liderança da Bfly, ela é feminina. Nós temos um projeto que é maravilhoso, que foi até quando eu descobri que você é do Grajaú, você comentou, né, que é a Vai Voando, que são mais de 300 lojas, são 310 lojas hoje, somente em favelas. A gente chama de favela, né? O nosso parceiro é a CUFA gosta de usar o termo favela. O IBGE está usando, tá usa o termo favela, mas não é só favela, né? Em zonas com menos favorecidas também. Então, assim, a gente faz o que der para entregar realmente. Eu não posso me comprometer hoje que eu vou neutralizar o carbono 100%. Eu posso me comprometer que eu vou neutralizar o carbono gerado por nós, nas nossas viagens, e eu posso tentar convencer o meu cliente a neutralizar. Mas eu não posso dizer que eu vou neutralizar de todos os meus clientes. Eu não posso tomar para mim essa decisão. Mas a Vai Voando é um negócio que brilha o olho. E o Elas Lideram também. Eu acho que esse projeto de Mulheres na Liderança é muito legal. E a gente é muito focado em desenvolver e fazer ele acontecer. Wellington, sua experiência, por que você olhou, o que te inspirou a olhar para as pessoas da sua equipe e tentar criar ali, naquele grupo, novas lideranças? Então, Renan, lá no Unique a gente tem um trabalho aí bem voltado para a questão, né, do ESG. Assim como foi falado também, a nossa ideia não é que a gente tenha algo na parede, a gente sempre foi muito intuitivo e agora a gente já faz esse movimento para ser mais propositivo. Nós temos um comitê de diversidade, nós fizemos o nosso censo, né, populacional para ver como que está distribuída a nossa equipe. Agora nós estamos fazendo censo para a liderança, para entender se a liderança reflete também, né, a mesma realidade que nós temos na população como geral. Estamos no processo para virar também uma empresa série B e também tirar um selo Green Key. E um dos últimos projetos que nós iniciamos, como eu comentei inicialmente, eu acredito muito na questão da educação. E a dificuldade, muitas vezes, que as pessoas têm de acessar essa educação, né? Então, nós víamos, assim, algumas oportunidades surgindo e alguns comentários como, nossa, essa pessoa está na empresa há 5, 10 anos e ela não estudou, não buscou se profissionalizar para assumir e a gente vai ter que ir para o mercado de trabalho para buscar um profissional. Mas muitas vezes a gente não sabe a realidade daquela pessoa. Então, às vezes eu tenho, por exemplo, uma camareira que ela sai de casa e o marido, por exemplo, por algum motivo não está com ela, ela tem um filho de 12 que cuida do filho de 8 e a preocupação dela é voltar o mais rápido para casa para conseguir estar com aquelas crianças. Então, olhando tudo isso, a gente criou um projeto que é um projeto de treinamento de primeiras lideranças. Então ele está distribuído em 4 módulos, dura 1 ano. Então a pessoa que está num cargo que antecede a liderança, então é o garçom que vai virar maître, a camareira que vai virar supervisora de andares, a pessoa que está na recepção que vai virar chefe de recepção, ele passa por esse treinamento. No primeiro ano eu coloquei assim como meta que a gente tivesse pelo menos 10 pessoas inscritas e que a metade delas concluísse, porque a gente sabe da dificuldade da intenção e da ação. E foi muito interessante, porque 14 pessoas concluíram no primeiro ano, das 14 pessoas que se inscreveram, 14 concluíram e 2 já viraram líderes, estão assim com ótimo desempenho, performando super alto. Legal. Neste ano, agora de 2023, quando nós abrimos, que o primeiro ano foi 2022, nós tivemos que abrir 30 vagas e teve uma fila de espera. Então, assim, demonstra que, na verdade, não é que as pessoas não querem estudar. Muitas vezes elas não conseguem ter acesso por dificuldades do dia a dia. Então, eu sempre coloco que nós, como à frente das empresas ou como empreendedores, nós temos que entender a nossa responsabilidade também nessa educação, todo esse desenvolvimento, né? Não só esperar que os profissionais cheguem prontos para a nossa empresa ou cheguem para o mercado de trabalho totalmente preparado para assumir as posições. Muito bom.
A personagem Mônica, embaixadora do turismo no Brasil, também uma representação importante no Fundo das Nações Unidas para as Infâncias. É um papel importante, não só nos quadrinhos, não só no entretenimento, mas um papel de dimensão social também, né? É verdade. A Mônica é também embaixadora do Unicef. Sempre trabalhamos com esse viés, né, do institucional. A Maurício de Souza, desde o princípio, vocês sabem, o Chico Bento, ele sempre defendeu a natureza, sempre brigou ali pela natureza, e o Chico Bento hoje é embaixador da WWF também. Então é um trabalho que a gente fez. Achei legal você falar que não adianta a gente só escrever sobre alguma coisa, a gente tem que falar assim, ó, grudado no microfone para ouvir. Alô? Alô? Subiu um pouco mais aqui. Então, Realmente melhora. A gente não tem a volta, né? Então, Tá sem retorno, então... Então, a Maurício de Souza sempre se preocupou muito com isso, e eu acho importante adorei as duas partes que falaram, ainda vou escutar. Quero até aprender isso sobre a pessoa poder trabalhar, ela tem 2 filhos em casa, ela tem que voltar, tem que fazer jantar, então, tudo isso, e depois ainda virar Mulher Maravilha, tudo bem, mas não é assim a verdade. Então vamos na realidade. Então a gente é muito preocupado com isso. Meu pai sempre trabalhou em função do meio ambiente, em função do empoderamento da mulher. A Mônica nasceu nos anos 60, onde a mulher não tinha tanto espaço. E ela, não muita gente sabe, ela nasceu em 63 e as histórias em quadrinhos, histórias das tiras de jornal na época, nasceu em 59. Ela nasceu bem depois e ela foi ganhando seu espaço até em função, acho que, do que queriam para uma mulher, a representatividade que ela tinha na época. Na época ela precisava bater para aparecer, hoje ela não precisa mais, né? Então já melhorou bastante, né, a situação. Mas eu também faço parte de um projeto da Maurício de Souza, que chama Donas da Rua, porque eu fui numa palestra da ONU há 8 anos e vi uma pesquisa que as meninas até 6 anos, elas se viam como personagens importantes. A partir dos 6 anos, elas desenhavam os meninos como personagens importantes. Aí, por que isto? Porque a história é contada por meninos, por homens. E não contam as histórias das mulheres que fizeram a história também. Então eu voltei para a empresa com aquilo na cabeça. Eu falei, pô, a gente tem tantas personagens femininas fortes, Magali, Mônica, Rosinha, entre outras, sempre se acharam de bem com elas mesmas, né? E a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. E nasceu aí o projeto Donas da Rua, que é para mostrar para as meninas, a gente está contando a história através das mulheres da época. Então a gente coloca isso nas nossas redes sociais, eu faço várias palestras sobre isso, vou em escolas para mostrar para as meninas, aí contando a história do lado das mulheres. Isso a gente faz o tempo inteiro, coloca nas redes sociais, a gente coloca o que cada mulher aí está fazendo de diferente durante o ano ou o século, e a gente vai contando assim, e empoderando essas meninas e mostrando que elas podem fazer o que elas quiserem, igual ciências ou esporte, o quanto é importante para as meninas, para virarem líderes, fazer o esporte durante a juventude. E os homens são muito, acho que tem muita informação para eles sobre isso, vai jogar futebol, etc. E tal. Então, simulados, né? os pais vão assistir o futebol e as meninas não. Eu até me coloco do mesmo jeito, porque a minha filha, eu não estimulava o esporte, né, tanto quanto o pai estimulava para o meu filho. E aí você vê que ela, pelo esporte, porque ela foi sozinha, ela hoje lidera uma equipe, ela lidera a vida dela e sempre foi muito antenada no que está acontecendo. Então, acho que o projeto é mais em função disso também, porque realmente as mulheres sempre fizeram parte da Maurício de Souza. Nunca teve essa história de ter homens e mulheres. A gente começou com artistas, independente do que eram. Então, acho que isso sempre fez parte, a gente não tinha noção aí. Mas também vestimos a camisa, tiramos todos os aventais, depois da ONU Mulheres, dessa palestra, tiramos todos os aventais das mães dos personagens. Porque era dos anos 60, as mulheres trabalhavam em casa. E a ONU falou isso pra gente. E a gente não tinha ainda se dado conta. Então é aquela coisa de fazer lição de casa também, trazer as mulheres, trazer as pessoas para falarem com os roteiristas, com os desenhistas sobre essas preocupações sociais. Aí você entra na história, está o pai do Cebolinha cozinhando, quando o Cebolinha chega em casa, ou o pai do Cascão lavando louça, que um dia o Cascão vai ter que fazer isso também. Então, acho que isso também é referência para a criança olhar ali e ver que também pode ver os dois papéis muito bem trabalhados por qualquer pessoa. A Mônica já tem filho. Quer complementar? Não, se você me permite, dentro desse tema, né, quando a gente fala da questão prática, no grupo ancorador a gente tem 60% hoje de mulheres trabalhando versus 40% de homens. E nos cargos de gerência a gente tem mais mulher do que homem.
No cargo de diretoria, quem cuida do dinheiro é a diretora, não o diretor. Então, eu acho que, como o Lute falou, né, a gente tem que olhar isso na prática, não só na teoria, no discurso, enfim, olhar para dentro e ver o que está acontecendo. E o mais interessante disso é que, quando a gente foi olhar para isso, isso já estava acontecendo. Então, vem da meritocracia também. Isso é bom. Então, é isso, eu acho que é o mais importante. É isso aí. A Mônica tem filhos já trabalhando junto com ela e vocês dois têm filhos menores que ainda não estão no mercado de trabalho, mas que perguntam. Vocês acham que vem uma nova geração de os netos do turismo de vocês dois? No meu caso, eu acho que não. Por quê? Não, eles... É engraçado, né? Eu ficava fascinado quando eu ouvia meu pai falar, porque a gente falava muito de turismo de viagem. De viajar, de destino, de esse avião é bom, aquele é ruim. Hoje muitas vezes eu falo no telefone na frente do meu pai no final de semana, ele fala pra mim toda hora, ele fala, porra, você não vende mais passagem. Você fala de tudo, menos de vender viagem. É o sistema que não sei o quê, é o OBT que não sei o que lá. O que vocês fazem, né? Então é muito louco porque isso mudou muito. E eu acho que para os meus filhos também, né, não é mais aquele negócio que brilha o olho, assim, fala, nossa, o papai vai viajar para um monte de lugar porque ele trabalha com viagem, né? Vai conhecer um avião novo. Hoje não tem mais esse, acho que perdeu um pouquinho disso. Meus filhos, todos eles têm vontade de fazer alguma coisa que eles não dependam de ninguém. Que eu acho que é um pouquinho dessa geração. Chega até uma idade eles querem ser youtuber e ficar milionários. Aí depois, aí eles montam um canal, tem 2 seguidores, que é o pai e a mãe. E aí eles vão perceber que eles vão ter que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, ou aqueles 2 seguidores vão ter que sustentar ele pro resto da vida. Né? Os seus perguntam de números, né? Cara, o meu mais velho, né, eu acho que aconteceu isso comigo, né? Eu entrei no turismo e eu era muito novo e eu tinha curiosidade de saber como ia a empresa, né? Então eu perguntava pro meu pai, tá indo bem? Como é que tá? Vende bem? Como é que é o negócio? E o Gustavo, meu mais velho, ele me vê às vezes no celular, olhando BI, olhando venda, olhando isso, conversando com meu pai no WhatsApp, hoje vendeu bem, hoje não. Então ele pergunta, a hora que ele olha, ele pergunta, e aí, vendeu bem? Como é que tá o negócio? Tal. E assim, ele é muito novo ainda, ele tem 10 anos, né? As coisas mudam muito rápido, a gente não sabe como é que vai ser lá na frente. Ele já montou o canal do YouTube? Então, ele quer ser o tal do Mr. Beast. Então, é isso aí. Né? Mas vai ser difícil, mas vamos ver. Gente, a gente tem 5 minutos, passou voando, a gente estava falando ali, nossa, vai ter bastante tempo para conversar, passa muito rápido, foi ótimo conversar com vocês, prazer conhecer vocês pessoalmente. Para a gente encerrar, já que a gente está falando dessa história de família, de ensinamentos que vem dos nossos pais, das pessoas que vieram antes da gente, queria que vocês encerrassem compartilhando um ensinamento, alguma ideia, algum insight do que vocês aprenderam na família de vocês. Queria conversar com você, Wellington. Começando aí todas é complicado, né? Começa com alguém que eu posso copiar, né? Uma ideia e tudo mais. Pioneiro. Eu acredito que é muito isso, né? Meus pais, eles sempre foram bem firmes em falar, principalmente na questão da educação. Eu acho que eles sempre colocaram como, para mim, que assim, que é possível chegar onde eu quiser chegar. Às vezes pode ser que o caminho seja um pouco mais complicado, pode ser que eu vou chegar de uma forma um pouco mais lenta por não ter alguns privilégios anteriores, por eles não terem conseguido, tipo, chegar em caminhos mais longos, mas que é possível. E eu sempre fui com essa determinação, que eu acho que foi que me guiou para fazer eu alcançar meus objetivos no geral, assim. Você, Lute? Eu acho que tem um... Meu pai sempre foi um cara de usar muita frase, né? Algumas frases de efeito dele. Fortes, né? E eu acho que tem algumas coisas que ele fala que para mim são, assim, que me marcaram, que me marcam, né? Uma delas que ele sempre falou muito é que honestidade, liderança e confiança você não compra, né? Você tem que, com o tempo, mostrar que você é honesto, mostrar que você é confiável, né? Que você vai ser uma pessoa honesta no que você faz, que você vai ser transparente. Se você me permitir, tem uma frase do seu pai muito boa, que a grande sacanagem é ser honesto. A grande malandragem do negócio é ser honesto. Isso aí. Essa aí ele deve ter me falado ontem. Essa é ótima. Essa ele fala muito também, né? Segredo entre dois só se um estiver morto. Tem várias delas, mas eu acho que essa da honestidade, né, de você ser honesto com as pessoas, de você fazer o que você tem que fazer do jeito certo, porque outra coisa que ele fala muito, né, que o mundo não é redondo,
Aí não é terraplanista, não é nada disso, mas que o mundo não é redondo, né? Que ele é quadrado, cheio de esquina para a gente se encontrar. E, então, o mercado dá volta, dá volta, dá volta. Nesse mercado de turismo, a gente viu muita coisa, muita volta sendo dada. Muita gente fazendo muita coisa errada e voltando e dando com o burro na água, porque o mercado não aceita. O pessoal acha que piscar de olhos em 2, 3, 5 anos, eu vou esquecer. Todo mundo vai esquecer tudo que eu fiz, eu posso voltar. Não pode voltar. Quer dizer, você até pode, mas vai dar errado. Então, vamos ser honestos, vamos trabalhar direitinho. E tem uma geração assumindo e nascendo que não aceita a coisa errada, que eu acho que sempre foi o sonho dele. Legal. Então, acho que essa é a parte boa que eu inclusive, estou conseguindo viver o que ele sempre quis que acontecesse. Demais, muito bom. Ju, você? Eu acho que o que eu sempre aprendi com meu pai, né, foi a questão da seriedade, da honestidade, né, da gente ter uma empresa sólida, ética e, assim, o relacionamento, né, eu acho que ele sempre me ensinou que o relacionamento, tanto com o fornecedor como o cliente, ele tem a mesma importância, né, você não consegue ter um bom relacionamento ou entregar um bom produto, um bom serviço para o cliente se você não tem um bom relacionamento com o seu fornecedor. Então, acho que essa lição que fica, né, do meu pai. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito firme na questão da educação, né? Então, ela era uma mãe chata, né? E eu acho que mãe chata educam filhos bem, né? Então, hoje eu só tenho a agradecer a chatice dela lá no passado. Muito bom. Vou Mônica? contar isso pro meu filho, tá? Bom, É verdade, viu? eu acho que meu pai sempre foi muito simples, né? Então, para ele, não tinha ninguém melhor que ninguém. Isso, para mim, é o maior ensinamento que, assim, a sala dele sempre foi aberta. Podia entrar as pessoas que quisessem para conversar com ele. Nunca teve restrição a ninguém. Isso, para mim, foi um aprendizado. Até porque a gente, nesta área comercial, tem muitas graus ali. O diretor só fala com o diretor. Não, meu pai não ensinou isso para a gente, graças a Deus. Mas a coisa que ele mais me incentivou e me mostrou no departamento comercial, que eu já entrei vendendo produtos, e depois eu fechando o contrato para vender produtos, porque o que faz todos os contratos de licenciamento de produtos, ele falava assim, você só faça contrato de produtos que você daria para os seus filhos. Se você não puder dar para os seus filhos, não faça. Porque os meus consumidores, os meus fãs, têm a mesma importância que os nossos filhos. Então, isso para mim foi fundamental para a gente ter sempre produtos de excelência e para continuar isso por muito tempo. Muito bom. Mônica Souza, Wellington Melo, Luciano Guimarães, Juarez Neto, muito obrigado. Um prazer conhecer vocês, Obrigado, conversar Renan. com vocês. Obrigado. Obrigado prazer. vocês aí. Bom almoço, que fome que a gente tá. Ela usou pouco, né? Obrigado, pessoal. Até mais.